nós vamos continuar o nosso estudo do sistema respiratório, iniciando então pela primeira parte da nossa aula, que vai focar então nos músculos respiratórios. Essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês resume, mostra uma série de músculos que vão participar do controle da respiração. Notem de forma especial que todos os músculos da respiração são músculos esqueléticos, ou seja, eles têm um componente voluntário bastante importante, apesar da nossa respiração, como você sabe, ela ser automática. O que vocês enxergam aqui, Primeiro, nós vamos começar a observar o nosso diafragma, que é o principal músculo da inspiração. O diafragma, vocês conseguem enxergar aqui, ele tem esse formato de cúpula, certo? Então ele tem esse formato de cúpula, como vocês podem ver aqui, formato de cúpula, Ele é um músculo bastante fino, membranoso, composto basicamente, predominantemente por fibras mais oxidativas, mais resistentes à fadiga, apesar de, claro, ele é misturado, ele também tem células um pouco mais rápidas também, mas a predominância é de células musculares mais lentas. Ele tem a sua inserção nas costelas inferiores, no externo, a partir de dois pilares que vocês estão vendo aqui, ele vai também se inserir na coluna vertebral. E nessa região central aqui, nós temos essa parte mais esbranquiçada aqui, que é o tendão central. Certo? Esse tendão central ele vai fazer contato muito íntimo com o pericárdio, onde nós temos então o músculo cardíaco, e também com a nossa pleura, que vai então estar em contato direto com o pulmão. Esse músculo, quando ele se contrai, ele desce, certo? Em repouso, ela pode descer aproximadamente 1 centímetro, mas basicamente a gente tem que entender que esse tecido, esse músculo, ele se encontra exatamente na divisão entre a parte superior do nosso tórax e a parte abdominal, a cavidade abdominal. Então ele vai mexer com essas duas estruturas. O diafragma ele vai ser inervado por um par de nervos que são os nervos frênicos, certo? Que eles saem lá da coluna cervical entre a terceira e a quinta vértebra. Então eles vão inervar esse músculo, fazendo com que ele se contraia de forma periódica, estimulando então a nossa inspiração. O que é importante a gente ressaltar então, que o diafragma ele faz direto contato, olha ali, com a nossa pleura. Em azul vocês têm ali a pleura. Então isso está repousando, em cima do diafragma. Conforme eu falei para vocês, toda a estrutura do pulmão ela está interligada. E isso não é diferente com a pleura e com o diafragma. Então o que eu quero dizer para vocês é que se eu movimentar o meu diafragma, e esse movimento ele faz para baixo, ele empurra, ele desce, empurra as vísceras para baixo, para fora, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai puxar toda a base do pulmão. Então ele vai puxar a pleura, vai causar mudanças importantes nessa pressão negativa que eu tenho na região intrapleural, e isso vai ser transmitido para todo o parênquima pulmonar. Então conforme o diafragma desce, a base do pulmão desce também e todo o pulmão vai se expandir. Isso vai fazer com que as pressões internas dentro do pulmão fiquem subatmosféricas e o ar ele finalmente consiga entrar, produzindo então o processo de inspiração. Quanto o diafragma vai descer vai depender da força que vai ser aplicada. Normalmente em repouso ele desce aproximadamente 1 centímetro e isso causa uma entrada de aproximadamente 500 ml de ar. Só que eu posso contrair o diafragma numa inspiração mais forçada, utilizando maior recrutamento das fibras. Então ele pode descer mais, por exemplo, ele pode descer até 10 centímetros. E quanto mais ele desce, maior vai ser a expansão do pulmão e maior vai ser o volume de ar que vai ser mobilizado. Então o diafragma ele é o principal músculo da inspiração. Ele não é o único da inspiração de repouso. Ele vai colaborar com metade, um pouco mais dessa inspiração de repouso, mas ele vai ser auxiliado também, por outros músculos que vão controlar basicamente, os movimentos da parede torácica para cima, do gradil costal, em que nós encontramos aqui como músculos também importantes na inspiração, os escalenos, certo? E também os intercostais externos. Então, o que eu quero dizer? Que a nossa respiração normal, de repouso, ela conta principalmente com o diafragma,
mas também do intercostal externo e dos escalenos. Aqui você consegue ver os escalenos, certo? O que basicamente os escalenos eles fazem é elevar então o gradil costal, aumentando então a amplitude do tórax, colaborando então com a entrada de ar. Os intercostais externos, eles são músculos também inspiratórios, que vão ser solicitados durante a respiração basal. E eles, como vocês podem observar, eles se localizam, né, como o próprio nome diz, entre as costelas. E basicamente o que eles fazem é elevar as costelas, possibilitando então a expansão do tórax e a entrada do ar. Outros músculos que aí sim são considerados acessórios, né, eu destaco aqui o esternocleidomastoide e o peitoral menor. Esses são músculos inspiratórios. Veja que a inspiração ela vai ser sempre um processo ativo, sempre vai ter gasto energético, porque eu estou contraindo o músculo. O processo da expiração, ele vai envolver então os músculos expiratórios. No entanto, isso vai depender muito se essa expiração vai ser passiva, de repouso, ou se ela vai ser ativa. De qualquer maneira, nós podemos classificar então os músculos expiratórios aqui, né, como os intercostais, né, internos e também os nossos músculos abdominais. Todos eles, né, reto, oblíquo, todos eles vão colaborar com o processo de expiração. Então, se a gente olhar primeiro, comparar os intercostais, né, que estão entre as costelas, um é inspiratório, o outro é expiratório. Então, os externos são inspiratórios, enquanto o interno é expiratório. O que basicamente eles fazem? Eles têm uma distribuição diferente entre as costelas. Um vai se distribuir em um determinado ângulo e o outro vai se distribuir com um ângulo oposto. Isso tem, consequentemente, né, uma mudança, né, exercem funções antagônicas. Então, por exemplo, o intercostal interno ele vai deprimir as costelas, ele abaixa as costelas, enquanto que os intercostais externos eles elevam as costelas. A gente pode pensar nisso, né, fazendo analogia às alças de um balde. Então, como se a costela fosse a alça do balde. O intercostal externo ele vai elevar essa costela. Isso vai fazer com que o tórax se amplie. Consequentemente, isso é um movimento para causar inspiração. E não só as costelas se elevam, como também o externo é projetado para frente. E isso possibilita, então, a elevação e inspiração. Já a expiração é um processo que vai depender, então, de intercostais internos e também dos músculos abdominais, né, que vão causar basicamente um aumento de pressão, né, e, consequentemente, ao contrário do diafragma, ele vai projetar as vísceras para dentro e para cima, aumentando a pressão, causando eliminação do ar, expiração. Então, resumindo, então, os músculos envolvidos na respiração, nós temos então o processo de inspiração determinado pela contração do diafragma, dos intercostais externos e também dos escalenos. Esses são músculos primários na inspiração. Músculos que podem ser acessórios na inspiração, então, são o esternocleidomastoide e o peitoral menor. O processo de inspiração ele vai ser sempre ativo, como eu falei para vocês. Então, sempre vai haver gasto de energia. O processo de expiração, que pode ser feito, então, pela contração dos músculos abdominais e intercostais internos, se ele vai ser com gasto energético ou não, vai depender da situação. A inspiração ela é sempre ativa, mas a expiração ela pode ser passiva. Por exemplo, em repouso. Então, em repouso, o que vai acontecer? O diafragma ele contrai, ele desce, o pulmão se expande e o ar ele entra. Inspiração. O que nós aprendemos sobre o pulmão? O pulmão é um tecido altamente retrátil, ele é elástico, ele se distende, ele tem uma tendência de se fechar. Então ele está sempre tentando se fechar. No momento em que eu relaxo o diafragma, não existe mais nada mantendo o meu pulmão aberto. Qual é a tendência natural dele? Se retrair. Ou seja, em repouso, o trabalho gasto durante a respiração, ele está incluído no processo elástico que tem o pulmão. Então, é basicamente passivo, eu não preciso contrair músculo respiratório para fazer essa expiração. Então, é um processo passivo.
A expiração vai se tornar ativa quando ela for forçada. Então, por exemplo, quando eu quiser fazer uma manobra forçada, soprar um balão, né, expirar, espirrar, enfim, tudo isso vai ser forçado. E aí, para isso, eu preciso, então, solicitar a musculatura expiratória, que aí vai comprimir, então, consequentemente, todo o gradil costal e também a parte abdominal, empurrando as vísceras para dentro e para cima, fazendo com que a pressão aumente e o ar ele finalmente saia. Outra estrutura importante que a gente tem que estudar, né, são as células que vão se dispor então ao longo da árvore traqueobrônquica, né? Eu falei para vocês sobre as células alveolares que ficam lá nos locais de troca, né? Toquei em duas células, a célula alveolar do tipo 1 e do tipo 2, mas existem outras células importantes distribuídas desde o início, né, das vias aéreas até então chegar lá nos nossos sacos alveolares. E aqui eu tenho a descrição delas. Então eu tenho células ciliadas, eu tenho células caliciformes, glândulas submucosas, células de Clara e, finalmente, células alveolares. Certo? Eu vou descrever a estrutura, né, e a função de algumas dessas células na árvore traqueobrônquica. Então, aqui, essa imagem ela mostra claramente, né, o tipo de célula e o tipo de estrutura que a gente vai encontrar ao longo das nossas gerações na árvore traqueobrônquica, né? Então, aqui começando da traqueia e indo até lá os nossos alvéolos, né? Então, vejam que na região mais superior das vias aéreas, né, traqueia, brônquios, né? Primeiro, brônquio, a característica é o quê? Tem cartilagem. Bronquíolo, olha lá, não tem cartilagem. Então, essa aqui é uma característica importante, né? Então, traqueia e brônquios apresentam cartilagem. Ela vai diminuindo ao longo das gerações, né? Na traqueia, por exemplo, eu tenho grandes cartilagens em forma de C, que resistem bastante ao fechamento das vias aéreas, mas ela vai sendo um pouco mais difusa e vai se perdendo ao longo das vias aéreas. E desaparece, então, quando a gente chega nos bronquíolos. Mas notem que nessas partes aqui iniciais, traqueia e brônquio, né, além de cartilagem, eu vou encontrar glândulas que vão secretar para essa região aqui que está em contato então com o ar, né, muco, né, e outras células, como é o caso das células ciliadas, que vocês podem observar aqui que elas têm cílios, por isso que elas têm esse nome, e também das células caliciformes, que secretam também, são células secretoras, que vão secretar muco para essa região. As células ciliadas também são células secretoras, mas elas secretam um líquido mais aquoso, o que forma, como vocês podem observar aqui, ó, nessa região que fica em contato com o ar, uma camada de líquido como água, né, um líquido então menos denso, né, junto com o muco, certo? Então isso fica nessa região e vejam que isso deixa embebido nesse líquido os cílios dessas células ciliadas, certo? Então esses cílios aqui eles ficam embebidos nesse líquido. Esse líquido é extremamente importante, como eu vou discutir daqui a pouco, né? Então vejam que eu tenho diferentes tipos de células aqui. Vejam que essas células aqui ciliadas, elas são grandes, elas são colunares, certo? Pseudoestratificadas, porque tem umas menores aqui no meio, né? Então são células bem maiores. Como eu falei para vocês, são células que vão receber um fluxo aéreo bastante elevado e não participam de um processo de troca, então não tem problema dela ser grande. Agora, uma célula lá do meu alvéolo, ela obrigatoriamente tem que ser fina para facilitar exatamente o quê? Difusão dos gases, né? Então ela tem que ser mais fina. Então veja que como o tipo de célula que eu tenho vai mudando ao longo das gerações. Uma outra coisa que é importante a gente destacar é que nas minhas vias aéreas eu também encontro bastante, olha ali, ó, músculo liso, certo? E esse músculo liso, ele também vai desaparecendo ao longo das gerações, né? Lá nas regiões de troca não vai ter músculo liso, né? Mas ele vai diminuindo, então, a quantidade. Ele serve para controlar o quê? O raio da nossa via aérea. Assim como a gente estudou para o sistema cardiovascular, né? No sistema respiratório, eu também posso modular o tamanho da minha via aérea, né? Quando ela se contrai, essa musculatura se contrai, eu vou chamar isso de broncoconstrição. Por que é bronco? Porque está acontecendo lá no brônquio, né? Então, bronquioconstrição, quando se contrai, e broncodilatação, quando se relaxa. E aí abre mais a via aérea. Então, essa musculatura lisa aqui, ela também é muito importante, né? Essas células musculares, essas células ciliadas que vocês estão vendo aqui, né, elas são extremamente importantes porque esses cílios eles têm movimento,
Aqui vocês têm uma imagem de uma célula, a parte de cima, né, do epitélio, então, de uma célula ciliada. Então vocês têm ali um grande número de cílios, né? Cada célula ciliada tem aproximadamente 200 cílios, né? Que vocês podem ver um cílio. Ele é formado por um conjunto de uma grande quantidade de proteínas, né? Proteínas a gente chama, na verdade, um filamento, né? São microtúbulos, né? Que vão formar esse tubo. E esses tubos eles se mexem. Aqui no centro nós temos um par de tubos que gasta energia para fazer mais ou menos uma roda, né? E o que acontece, né? Esses cílios eles se mexem, e eles se mexem fazendo um movimento de chicote, que é o que vocês conseguem observar aqui, ó. O cílio ele se projeta para fora, empurrando aquele líquido no qual ele está embebido, junto com todas as partículas que estão nele, e depois ele desce, passa por baixo, e depois ele faz novamente um movimento de chicote, e assim ele vai fazendo. O que isso faz, né? Basicamente, isso vai mover o fluido em uma direção, em uma única direção. Que direção é essa, né? Que vocês têm, olha ali, ó, toda a árvore traqueobrônquica, as células ciliadas, elas vão mexer os cílios, empurrando esse muco e esse líquido na direção superior. Ou seja, ela vai empurrando o líquido para essa região. E aí o indivíduo ele pode, então, optar por deglutir e levar isso para o trato digestório, ou eventualmente, então, cuspir, né? Colocar para fora esse material. Por que isso aqui é importante, né? Conforme a gente está respirando, e nesse ar a gente tem várias partículas ruins também, né, que podem causar efeitos deletérios nas regiões profundas, essas partículas elas se ligam e ficam presas nesse muco. O que acontece? Ela não desce, e o cílio fica empurrando esse líquido para fora, evitando com que ele desça. Então é um movimento que a gente chama de escada ciliar, que é em uma única direção e possibilita, então, a eliminação dessas moléculas ruins do nosso sistema respiratório, né? O problema é que, número um, tem várias coisas que prejudicam o funcionamento desses cílios, né? Por exemplo, a fumaça do cigarro tem vários compostos que bloqueiam o funcionamento correto dos cílios. Então, indivíduos que fumam, eles não têm esse movimento de escada ciliar e muitas vezes tem uma tendência, então, desse material particulado ruim ficar acumulado nas regiões mais inferiores. Isso pode resultar, inclusive, em diversas doenças, né? Então, tem que ter um certo cuidado, né, com esses indivíduos que fumam em virtude dessa ausência do movimento ciliar que pode acontecer. Além disso, existe uma doença chamada de fibrose cística, né, que é uma doença que ela vai acontecer em um canal, uma mutação genética, é só curiosidade mesmo que eu estou mostrando para vocês, mas é uma mutação genética que acontece em um canal de cloreto que fica localizado aqui nessa região, certo? Ele não funciona ou ele simplesmente não está lá. Existem várias anomalias aqui para explicar a fibrose cística. O fato é que esse canal ele não funciona e ele transporta cloreto para essa região aqui, né? E aí o cloreto fica acumulado aqui, o sódio acaba vindo para cá também e a água ela acaba passando, o que torna essa região aqui onde tem o cílio normalmente cheia de líquido, que é adequado para o movimento dos cílios, né? Essa doença ela bloqueia esse canal ele não funciona, e quando ele não funciona, o cloreto não vem para cá. Consequentemente, o sódio também não vem e tampouco a água. Então, observem que a quantidade de líquido que fica, então, nessa região onde estão os cílios é menor do que deveria ter. Então, os cílios não conseguem se mexer de forma apropriada. Além disso, existe uma supersecreção de muco, né, que causa e cria um ambiente adequado para a proliferação de micro-organismos, tipo bactérias, etc., né? Que acaba então fazendo com que esses indivíduos com doença com fibrose cística tenham muitas infecções respiratórias, tenham muita inflamação. E geralmente os indivíduos com fibrose cística, né, uma doença que não tem cura, né, embora o tratamento ele exista, né, o tratamento para evitar os problemas da doença, né, as pessoas conseguem de certa forma viver por tempo mais prolongado hoje em dia, né? Mas a doença ela não afeta somente o sistema respiratório, apesar da maioria das mortes ser associada à falência respiratória, né, infecção do sistema respiratório, ela afeta diversos outros tecidos, né, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Mas ela vai afetar o funcionamento dos rins, vai afetar o funcionamento do sistema digestório, tanto que pessoas que têm fibrose cística têm muitas dificuldades de absorção de nutrientes e eventualmente tem que ter suplementações adequadas para conseguir se desenvolver normalmente, né? São pessoas que têm uma tendência de ter desenvolvimento atrasado, né? Não conseguem
ter ativações enzimáticas adequadas para os processos de digestão, é uma doença realmente muito ruim, que compromete bastante o funcionamento do organismo, né? A gente vai ter que tomar muito antibiótico, muitas substâncias mucolíticas para destruir um pouco esse muco, e eventualmente tem que fazer muita fisioterapia, né? Como vocês podem observar nas figuras ali de baixo, que são movimentos que facilitam então a eliminação desse muco, né? Enfim, há uma curiosidade só para mostrar como esses cílios aqui, eles são de fato importantes, né, na proteção das nossas vias aéreas. Então, além dessas células ciliadas, dessas células caliciformes que produzem muco e das glândulas, né, então conforme eu vou entrando mais profundamente aqui nas minhas vias aéreas, eu vou encontrando outros tipos de células, como as células de Clara, que também são células secretórias, né, mas essas células, glândulas, né, que produzem muco, elas vão reduzindo ao longo dessas divisões aqui. Por quê? Bom, porque eu preciso de menos camadas, menos líquido, porque se eu tiver muito líquido, isso vai dificultar a passagem do ar e vai dificultar também o processo de troca gasosa, né? Então, de fato, né, diversas doenças podem fazer com que essas células, que geralmente estão localizadas em regiões superiores, comecem a aparecer em regiões inferiores. Então, por exemplo, eu posso ter secreção inadequada de muco nessa região dos bronquíolos aqui, e isso vai dificultar a passagem do ar e a difusão dos gases, né? Como é o caso da asma, eventualmente, né? Da bronquite crônica, entre outras doenças respiratórias. O indivíduo que fuma de forma crônica, né? Essas células que geralmente desaparecem lá pela 10ª geração, 12ª geração, elas vão aparecer em indivíduos que fumam. Isso compromete bastante o sistema respiratório. Mas eu quero focar com vocês então nas células que nós chamamos então de células alveolares, tipo 1 e tipo 2. Então vocês enxergam aqui os nossos alvéolos com aquele formato poligonal, né? Onde nós temos então células alveolares do tipo 1 que vão basicamente, né, formarem a maior parte da estrutura do nosso alvéolo, certo? A maior parte então vão ser células alveolares do tipo 1. Mas as células alveolares do tipo 2, elas vão se localizar nos cantinhos desses alvéolos. E geralmente a proporção entre os números das células é igual. Tem um grande número de células alveolares do tipo 1 e também do tipo 2. Né? No entanto, as células alveolares do tipo 1 são células finas, que são bastante frágeis, que eventualmente sofrem lesão e podem ser substituídas pelas células alveolares do tipo 2. Então existe uma tendência, né, no número de células alveolares do tipo 2 aumentarem ao longo da nossa vida, né? A célula alveolar do tipo 1, por ela ser fina, ela é muito adequada para os processos de trocas gasosas. Enquanto que a célula alveolar do tipo 2, que ela é maior, ela secreta uma substância chamada de surfactante, extremamente importante para a fisiologia do sistema respiratório, que nós vamos ver na próxima aula. Para finalizar essa parte aqui de estrutura, né, é importante ressaltar que todo o sistema respiratório ele é inervado. Nós temos muita inervação. Inervação motora. Por que a inervação motora é importante? Porque todos os músculos respiratórios são esqueléticos. Então vocês precisam, olha lá, o diafragma ele vai ser inervado pelo par de nervos frênicos, que saem entre C3 e C5. Os músculos intercostais, que eu falei para vocês, internos e externos, que estão ali entre as costelas, são inervados pelos nervos intercostais. Então tudo isso aqui é inervação motora, que vai funcionar então para que a gente consiga mobilizar o ar para dentro e para fora do nosso sistema respiratório. É importante também, nós temos muita inervação sensorial. O que é essa inervação sensorial? Nós temos inervações de diversos receptores distribuídos na via respiratória. E essa basicamente informação sensorial referente ao tamanho do pulmão, o volume, né? Na quantidade de líquido intersticial, ou seja, o edema, né? Na velocidade com que esse volume pulmonar ele varia. Né? Nós temos receptores de irritação distribuídas nas vias aéreas, né, que podem causar reflexos como a tosse, como o espirro. Então existe muita informação sensorial no sistema respiratório, inclusive, como nós vamos estudar bastante, de quimioceptores, certo? O que um quimioceptor ele detecta? Informações químicas, né, vindas basicamente, né, de pH, de pressão de oxigênio, pressão de CO2, tudo isso é importante para que a gente consiga controlar a ventilação. Por exemplo, se os níveis de oxigênio estão baixos, eu preciso saber essa informação.
Então, um receptor químico, ele percebe isso, informa o centro respiratório, e o centro respiratório responde fazendo o quê? Aumentando a ventilação. Então, essa informação sensorial é fundamental para o funcionamento do sistema respiratório. E, finalmente, o sistema respiratório também é inervado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Em repouso, o tônus predominante ele é parasimpático. O que esses sinais eles fazem com o nosso sistema respiratório, né? De uma maneira bem simples, certo? O simpático ele vai fazer três coisas. Ele vai induzir uma broncodilatação, então aquela musculatura lisa que fica em volta das vias aéreas, ela relaxa. Então isso é broncodilatação. Isso facilita o fluxo de ar, porque reduz a resistência. Outra coisa que o simpático faz é vasoconstrição, aí eu estou me referindo ao fluxo de sangue, certo? Que vão para as nossas glândulas da árvore traqueobrônquica e compromete então a redução, leva à redução de todas as secreções que eu descrevi para vocês, de muco, por exemplo, tudo isso é reduzido pelo simpático. Então o simpático promove broncodilatação, vasoconstrição e redução das secreções, enquanto que o parasimpático tem efeitos opostos. Ele vai causar broncoconstrição, vasodilatação e aumento das secreções de toda a árvore traqueobrônquica. E como eu falei para vocês, né, os mecanismos a gente não vai discutir nesse momento, mas o que eu falei é que o parasimpático em repouso tem o tônus predominante, o que mantém as nossas vias aéreas sempre levemente contraídas, certo? Evitando um fluxo aéreo grande e desnecessário, o que poderia trazer, né, do lado de fora para o lado de dentro partículas estranhas que podem causar efeitos deletérios no nosso organismo, certo? Então, para a nossa aula de hoje, é isso que eu queria conversar com vocês. Bons estudos e até a próxima.